E depois da vitória contra o Nacional de Montevidéu por 2-0, dois jogadores do Nacional chamaram muita atenção. Não só do torcedor colorado, mas obviamente também da direção e comissão do Internacional. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre a possibilidade de tentativa de contratação na metade desse ano desses dois nomes, já que seriam inclusive duas carências que o Inter tem neste momento. E além disso também quero te falar sobre a movimentação que está acontecendo quanto a uma saída agora para metade dessa temporada. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações que é muito importante, assim sempre que tiver conteúdo novo, teu celular vai ser sempre notificado. E além disso, obviamente, também quero te falar para tu deixar aqui nos comentários a tua opinião. Tu acha que os dois nomes do Nacional seriam boas opções para essa metade de temporada? O Luciano Boggio e também o Lucas Vidalba, que era aquele jogador que atuava um pouco mais pela direita, o Boggio, jogador que jogava um pouco mais centralizado, camisa 6 deles. Tu acha que seriam duas boas opções para o Internacional? Ou tu acha que outro jogador do Nacional acabou, inclusive, trazendo o melhor resultado e, enfim, tu acabou gostando? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então com novas informações, porque o Inter se reapresentou agora já nesta tarde, focado para o jogo contra o Mirassol no próximo domingo, jogo 8h30 da noite no estádio Beira-Rio, jogo importante, inclusive, né, a questão de Campeonato Brasileiro. Caso a vitória aconteça, o Inter vai a 12 pontos e vai terminar com o mesmo número de pontos, a depender dos outros resultados, do que o sexto colocado, que nesse momento é a equipe do Bahia, que também tem, né, obviamente, os 12 pontos. Mas a grande questão que eu quero trazer nesse momento para vocês é o seguinte: os 3 próximos jogos que o Inter tem de Campeonato Brasileiro, a direção entende que pode no mínimo fazer 2 vitórias, já que é contra Mirassol, Sport, que é o lanterna, e o Fluminense dentro do estádio Beira-Rio. Então, no mínimo, 6 pontos podem ser trazidos. O Inter vai para uma sequência agora de 3 jogos que são 3 partidas acessíveis para o Inter. E esse é um ponto bem importante de ser colocado. Mas não é o único, porque a gente tem uma boa notícia que a gente viu hoje dentro do treino do Inter e dentro do CT Parque Gigante, que é a seguinte situação: Vitinho, ponta do Inter, estava treinando já normalmente. Para quem não sabe, ele teve uma lesão há um pouco mais de 3 semanas atrás, aquela lesão que ele teve no punho, teve inclusive que fazer um procedimento cirúrgico, diferente inclusive do Sérgio Rocher, mas como ele é um jogador de linha, por óbvio, ele acaba voltando antes. O grande ponto dessa situação é que nesse momento o Vitinho não deve ainda ser relacionado para esse jogo contra o Mirassol, mas já contra o Maracanã, muito mais provavelmente contra a equipe do Sport Recife, aí sim ele deve voltar a estar à disposição do próprio Roger Machado. E isso deve acontecer nesse momento. Então a gente deve ter a volta do Vitinho. Borré e Carboneiro, né, 2 nomes que inclusive estavam cogitados para serem relacionados contra o Nacional de Montevidéu. Tanto Borré quanto Carboneiro não apareceram no campo no dia de hoje. Então são 2 jogadores que também devem seguir de fora para essa partida contra o Mirassol. O técnico Roger Machado não deve enfraquecer o seu time. A tendência, inclusive, é de uma manutenção de boa parte dos titulares, que venceu por 2-0 a equipe do Nacional de Montevidéu. Agora, uma outra informação que eu quero te trazer também é sobre uma movimentação que já vai acontecer agora nesse próximo mês, que é a saída de 2 jogadores. Um deles, que inclusive vinha sendo titular na temporada passada, jogou o penúltimo jogo contra o Botafogo, que é Augustin Rogel. Contrato de empréstimo do Rogel vai terminar. O Inter não vai usar a opção de compra que tem em cima dele, que seria no valor de 10 milhões de reais, e ele vai voltar para a equipe do Hertha Berlim da Alemanha. Então, a partir daí, o Inter vai perder um zagueiro. Por óbvio, uma reposição deve acontecer, mas não é o único. Lateral direito, Nathan Santos, também é um jogador que vai deixar o Colorado na metade dessa temporada, vai retornar ao próprio Santos, e a partir daí o Inter fica somente com o Brian Aguirre como opção para a lateral direita, né, como jogador de origem. Tem o Ronaldo, tem o Diego Rosa, jogadores que podem fazer essa função. Na categoria de base tem o Ian Henrique, que é um jogador que o Inter trouxe do Guarani, já que estava no profissional. Quem sabe também pode ser uma oportunidade para ele já subir, né, para a categoria principal do Inter, mas ainda assim é um jogador que nesse momento não teve ainda nenhuma oportunidade nos treinos. E obviamente a lateral direita vai ser uma posição que o Inter vai buscar.
O Inter vai trazer um lateral direito na metade dessa temporada para disputar a posição com o Bryan Gui. E esse é um fato bem importante. Agora, uma outra situação que eu quero te falar da partida de ontem contra o Nacional, que muito mais resultado, muito mais situação e os bastidores que a gente teve, foi dois nomes que foram muito bem, e não só os torcedores, acredito que tu tenha achado que fizeram uma boa partida, mas a comissão e principalmente a direção do Inter gostou bastante. E já eram dois nomes que no estádio Beira-Rio tinham atuado bem e já tinham ficado com seus nomes registrados no Inter. Principalmente esse primeiro que eu vou te falar, que é o Luciano Boggio, que é o camisa 6 do Nacional, jogador de segunda função de meio campo, um atleta que começou na equipe do Lanús da Argentina, na verdade começou no Montevideo City Torque, no Montevideo Wanderers, e aí depois foi para a equipe do Lanús ele foi para a equipe do Nacional de Montevideo. No Lanús, inclusive, ele joga com o Bryan Gui, que era lateral direito na época, e ele chega no mesmo mês, no mesmo ano que o Bernabé é vendido para o Celtics da Escócia. Mas os dois laterais tiveram atividades, o Bryan Gui um pouco mais, bem mais inclusive, 2 anos a mais, que o próprio Bernabé, mas é um jogador que conhece muito o Luciano Boggio, e é um jogador que poderia chegar para a segunda função de meio campo, um atleta de 26 anos, até numa boa idade. Mas ele não foi o único, porque o Lucas Vidalba, que era aquele ponteiro que jogava pela direita, jogou muito bem, acho que deu umas 2 ou 3 canetas em cima do Bernabé, criou muitas jogadas, um atleta de muita velocidade, esse até o mais novo, esse ainda tem 23 anos, e foi um jogador que desde que o Nacional trocou de treinador, tem agora o Pablo Peirano como técnico, foi um jogador que começou a atuar muito bem. Tanto que ele dá uma assistência aqui no estádio Beira-Rio, participa muito bem. Contra o Bahia também lá na Bahia, lá em Salvador, também é um atleta que dá uma assistência pro gol do Nico Lopes. E é um jogador muito interessante, que também o Inter gostou e também de uma posição carente dentro do Inter, que é aquela posição pelo lado direito. Uma posição que, querendo ou não, hoje o Inter está órfão dela. Principalmente com a lesão que teve do Carboneiro. O Vitinho foi um jogador que, querendo ou não, perdeu muito espaço, né? Perdeu, querendo ou não, depois do Campeonato Gaúcho, até a qualidade, né, que a gente falava que ele tinha. É um jogador que sim tem uma parte defensiva importante, mas ofensivamente ele já não estava mais entregando. E aí tem a questão do Brutamato e Gabriel Carvalho, que vai ser na metade desse ano. Então é um nome também que soltou ali os olhos da direção do Internacional. Foi o nome que a direção aprovou, se é que a gente pode dizer, e obviamente a comissão técnica também. E acontece que agora, na metade dessa temporada, serão sem dúvidas 2 nomes que podem ser tentados pelo próprio Internacional. Então, tanto Lucas Vidalba quanto Luciano Boggio. Lembrando, e aí trazendo outro fato importante, que o presidente do Nacional de Montevideo já tinha confirmado que tinha tido reuniões aqui no futebol brasileiro por esses 2 nomes, tanto do Boggio quanto do Lucas Vidalba. E que a ideia do Nacional seria mantê-los até o final dessa temporada. Não sei se esse plano do presidente do Nacional de Montevideo vai se confirmar, mas ele também já confirmou que outros clubes aqui no Brasil estão interessados na contratação destes 2 jogadores, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com novas informações. Valeu, falou e foi!